Olá, assinante do Band News. Começa agora a coluna Giro Business. O tema da semana, a indústria dos estacionamentos. E o nosso entrevistado, o CEO da Estapar, André Iazzi. André, vamos falar a respeito das soluções de mobilidades públicas ofertadas nas grandes capitais. Soluções essas que têm como missão integrar a frota de veículos. Uma frota total hoje instalada no Brasil de 43 milhões de veículos, sendo a grande maioria, aproximadamente 80%, automóveis. Vou chamar uma reportagem que contextualiza essa situação para que a gente possa falar a respeito. Ok. A grande maioria das capitais brasileiras carece de transporte público. Segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, os sistemas de ônibus urbanos e metropolitanos são a modalidade de transporte público predominante no país, operando em cerca de 85% dos municípios. Porém, a capacidade de atendimento é insuficiente. Além disso, o Brasil tem pouco mais de 1.000 quilômetros de extensão de linhas de metrôs e trens de passageiros em 13 regiões metropolitanas, que concentram mais de 20 milhões de habitantes, o que gera um déficit de 800 quilômetros. Conforme um levantamento da Confederação Nacional do Transporte, para atender a demanda, o país precisa ampliar em pelo menos 80% a sua malha metroferroviária. E somente na região metropolitana de São Paulo, o metrô tem uma extensão de pouco menos de 80 quilômetros, enquanto que na cidade de Londres ele é superior a 400 quilômetros. Estima-se que para alcançar a malha metroviária londrina, a capital paulista demoraria mais de 170 anos, crescendo no ritmo atual. De fato, um tema bastante relevante e, dentro desse contexto, André, eu queria promover uma relação entre a deficiência do transporte público no Brasil e o aumento da frota de veículos. Um aumento que, num período de 15 anos, de 2001 a 2015, cresceu algo em torno de 183%. Nesse contexto, André, como vem se dando o desenvolvimento da indústria de estacionamentos para atender a deficiência, então, do transporte público, permitindo com que a mobilidade urbana das grandes metrópoles se torne sustentável? Sérgio, acho que como você bem colocou e como a reportagem falou, você tem uma deficiência de transporte coletivo que fatalmente impulsiona a indústria automobilística a se movimentar, a crescer, e tanto que nos últimos anos você deu um índice aí que mais de 10% de crescimento anual, essa é a média. Se você pegar a cidade de São Paulo, 50% dos deslocamentos da cidade de São Paulo são feitos com veículo, com transporte individual. Depois vem ônibus, depois vem metrô. Então, se você não pensar o estacionamento como um equipamento de mobilidade urbana, e como ele se relaciona com a cidade e com os principais polos geradores de tráfego, você simplesmente vai aumentar o tráfego. Não adianta ter uma visão míope de achar que você vai reduzir o estacionamento, a quantidade de vagas, você vai aumentar o uso do transporte coletivo. Hoje, o metrô de São Paulo transporta mais ou menos 250 mil passageiros por quilômetro, dia. Enquanto você vai pegar hoje o metrô de Londres ou de outras cidades, é um quinto disso, em torno de 50 mil. Então, é muito difícil, porque além de você ter falta de transporte, você está superlotado. Então, realmente, a frota cresce e você precisa pensar sempre no estacionamento como um equipamento e ele unificando a cidade, participando dela como um todo, nesse quesito de mobilidade. André, entendendo mais sobre a deficiência que existe de fato dentro do contexto da mobilidade urbana, como você acredita que o governo, o setor privado e também os consumidores, os motoristas, devem trabalhar de forma integrada na busca de tornar os centros urbanos mais sustentáveis? Sérgio, é um tema que de fato tem que ter a convergência, a consciência da sociedade. Eu acho que os entes privados fazendo o papel de investimento nas áreas em que o setor público tem alguma deficiência ou carece de investimento, e o governo criando um ambiente propício para que a iniciativa privada trabalhe de forma segura, né? Nesse contexto, a gente vê muitos municípios incentivando as concessões das zonas azuis, ou das on-street das suas cidades, o que gera a rotatividade das vagas de via pública. No caso dos consumidores, aí eu vejo uma consciência maior na utilização do veículo,
e por parte dos privados, tal como uma Estapar, investimento maciço na criação de novos equipamentos de infraestrutura de estacionamento. André, fica a torcida do Giro Business para que, de fato, essa convergência se dê de forma bastante importante, entendendo a prioridade e a necessidade de se melhorar a mobilidade urbana, principalmente nos grandes centros. Na nossa companhia, o CEO da Estapar, André Iazzi. O tema da semana, a indústria dos estacionamentos.